O assunto é gestão e hoje conversamos com o pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Roraima, Carlos Carvalho. Esta é uma ação do projeto de extensão Jornalismo da RTV contra o novo coronavírus. Professor, retomando a nossa conversa, o senhor falava sobre planejamento na universidade, planejamento orçamentário, planejamento estratégico. O plano de desenvolvimento institucional da universidade, até 2020, está se encerrando agora, e a universidade está num novo processo de elaboração do plano de desenvolvimento institucional 2021-2025. Como está esse processo? Pois bem, esse processo ele tem que estar relacionado ou tem que correr junto com o orçamento, né? Então, o que nós estamos trabalhando também com os diretores de centro, com os coordenadores de cursos, de pós-graduação, que são os centros de custos, né? E com os pró-reitores. É exatamente isso, como nós vamos atingir um planejamento, né? De 2021 a 2020, seria um planejamento estratégico, né? Atendendo ao plano de desenvolvimento institucional, se nós não temos nortes, se nós não temos objetivos, né, definidos, né? Os objetivos não podem ser os objetivos individuais ou objetivos de setores, sim, meramente, né? Nós temos que trabalhar com os objetivos maiores, objetivos macro, e que os planos, né, e ações e projetos de cada unidade, seja acadêmica ou seja, né, administrativa, ele se volte para esses objetivos maiores. Por exemplo, um dos objetivos que o próprio governo federal pede, através da CESU, por exemplo, né, e o Tribunal de Contas, é que nós tentemos reduzir despesas. Então, quais são os projetos que nós podemos ter na universidade que possa reduzir despesa e aumentar a receita, por exemplo? Então, isso é uma ação básica de gestão de recursos, principalmente recursos públicos, né? Então, há um projeto que nós estamos tentando viabilizar, talvez para 2021 ou 2022, né? Aí também tem a questão da execuibilidade, né? Se há tempo para cotar, licitar, enfim, né? Ainda mais agora que nós estamos nesse momento de pandemia, com poucos funcionários trabalhando presencialmente, então fica muito difícil, né, esses processos tramitarem, então a lentidão é um pouco maior, né? Então, o que nós estamos tentando fazer para o futuro, possivelmente, eu dar um exemplo, né, que seria a usina fotovoltaica, né? Então, se a usina fotovoltaica vier a ser implementada no futuro, 2021, 2022, né, espera-se, então, esse projeto pode reduzir drasticamente ou significativamente a despesa com energia de toda a universidade. Então, esse seria um projeto que tem um objetivo definido, né? Outros objetivos seriam quais são os projetos que nós temos para aumentar a meta 12, que seria aumentar o número de vagas, portanto, o número de matrículas na universidade, na graduação, né? Então, quais são os projetos que nós teríamos para aumentar a produção, né, a produção científica da universidade? Então, esses indicadores são os indicadores consagrados pelo MEC ou pelo Tribunal de Contas, por exemplo, que muitas das vezes a gente não olha para eles, né? Nós tomamos algumas decisões, criamos alguns projetos que não se voltam efetivamente para atingimento desses índices ou melhoria dos índices de qualidade dos serviços da universidade. Então, a gente está adotando esses índices que já são consagrados e todos os projetos terão que carrear para atingir esses objetivos. Os que não têm, né, e evidentemente que alguns projetos são específicos, que eles não vão conseguir chegar a esses objetivos, eles serão tratados de forma diferente. Ou não entram na prioridade, né, ou serão totalmente descartados, né? Ou, se tiver uma prioridade específica, por exemplo, troca de algum equipamento, né,
que seria mais moderno, mas que não tem necessariamente um objetivo de aumentar o número de matrículas. Mas ele melhora o trabalho, né? Por exemplo, aqui mesmo da Rádio TV. Uhum. Então, ele não necessariamente aumenta o número de matrículas, por exemplo, nem reduz gastos, por exemplo. Mas é uma atividade primordial para as ações de informação da universidade. Então, esses projetos são tratados de forma diferenciada. O senhor falava há pouco sobre perfil de governança. Como é que isso se dá na universidade? Pois bem, o Tribunal de Contas, ele criou uma sistemática, né, chamado perfil de governança. Ele tem um questionário, esse questionário é aplicado nas instituições públicas federais e, até então, essas respostas elas são dadas voluntariamente, então é autoavaliação. Mas acreditamos que logo isso aí será obrigatório, né? Então, é obrigatório você atingir determinados, né, patamares de qualidade nos serviços públicos. Então, nós temos a questão da governança mesmo, da transparência, né? Quais são os protocolos que nós temos para melhorar a transparência das informações, né? A qualificação do pessoal, como se dá a gestão da tecnologia de informações, como se trabalha a segurança das informações da universidade. Então, tem dados que são pessoais, que a universidade não pode simplesmente disponibilizar, porque a lei de informação ela permite né, as pessoas terem acesso. Não, tem algumas informações que a própria lei diz, não, essas aqui são informações sigilosas de caráter individual e que você não pode disponibilizar. Então, todos esses mecanismos ou protocolos, né, eles são avaliados pelo Tribunal de Contas da União. Então, a Universidade Federal está em último lugar, infelizmente, em relação a esse protocolo ou esses protocolos de perfil de governança. E nós estamos fazendo, já tem uma comissão elaborando, avaliando quais são os instrumentos, né, de governança que nós temos, né, de acessibilidade de informação, de gestão de pessoas, de planejamento estratégico. Nós temos resolução para o planejamento estratégico ou não, e nós temos. Então, nós precisamos elencar esses documentos, estudar esses documentos para ver se eles atendem aos protocolos de governança do TCU e criar os outros que não existem, né? Então, a intenção é que, dentro desses 5 anos, a gente eleve, né, a nossa qualificação junto ao Tribunal de Contas da União. O senhor acredita que o aperfeiçoamento e a criação de processos, de padronização de processos na universidade pode ajudar nessa melhoria da universidade? Sim, esse é um outro problema que nós temos, que é da tramitação dos processos, né? Muitas das vezes o funcionário ou professor ou gestor das áreas fim e da própria área meio, ele, para um mesmo objeto, vamos dizer assim, mesmo projeto ou objeto ou intenção, um gestor ele dá um encaminhamento para a Pró-Reitoria de Administração, por exemplo, o outro dá o mesmo objeto, dá um encaminhamento para a Pró-Reitoria de Planejamento. Então, não há um fluxo definido, padronizado. Então, nós precisamos padronizar esses processos, né, esses fluxos de documentos, para que haja uma agilidade maior nas respostas e também um acompanhamento, monitoramento do próprio interessado, Então, ele saber onde é que estão os processos, em que fase está o processo dele e quais são as respostas para aquele processo. Nós não temos isso, já criamos uma comissão para isso. Essa comissão está trabalhando com pilotos, né, com alguns tipos de processamentos, para ver qual é o melhor caminho, né? Como se fosse um PERT-CPM, o caminho crítico. Então, ele avalia, ele faz um estudo de como está e como poderia ser, né? Quais são os caminhos que estão tendo gargalos, né, no processo, na tramitação desses processos, e aí a gente vai, né, tirando esses gargalos, né, diminuindo essas dificuldades. Em alguns casos, a gente precisa respeitar, por exemplo,
a Lei 8666 estabelece prazos de recurso, então você não pode fugir disso, né? Mas outras questões que a gente pode adiantar, né? Pode melhorar esse fluxo desses processos, a gente vai tentar melhorar sim. Por falar nessa estruturação, padronização de processos organizacionais, o que o senhor teria a dizer sobre o procedimento, o processo atual de reestruturação organizacional na universidade? Pois bem, nós nos deparamos com mais de 150 cargos, né, na universidade, ou estruturas, ou setores, né, que estão no regimento da universidade, na estrutura organizacional da universidade, no organograma da universidade, mas que não funcionavam, né. Outros tantos também estavam com gratificações que não correspondiam àquele setor. Então, nós estamos tentando corrigir isso. Então, tem alguns setores que recebiam, por exemplo, no regimento estaria para receber uma CD, e o gestor recebia FG1. Então, nesse aspecto, nós já corrigimos isso. Então, nós estamos obedecendo exatamente o que está no regimento. Só que não basta isso, né? A universidade precisa de um equilíbrio maior. Então, tem setores, tem pró-reitorias que têm diretorias que não estão funcionando. Então, as diretorias que não estão funcionando e que a gente puder aglutinar numa atividade só, a gente vai aglutinar, né? Sabendo que ela só vai funcionar se tiver um gestor, né, naquela atividade, e que ele seja retribuído para tal, pela responsabilidade, pela abrangência da atividade dele, né? Caso não haja isso, esse setor será aglutinado, ou seja, acoplado a uma outra unidade, né, desde que a gente não tenha essas questões de setores que têm a ação, a atividade, mas ela não funciona. Ou setores que tenham atividades de CD, por exemplo, de diretoria, mas funciona com a gratificação de uma coordenação ou de uma divisão. Então, essas anomalias a gente está tentando corrigir. Possivelmente agora em agosto ou setembro, né, outubro, enfim, dependendo da próxima reunião do CUNE, nós já levaremos uma proposta de reestruturação inicial para que esses cargos todos sejam ocupados por pessoas devidamente qualificadas, com as gratificações devidas conforme o regimento e um equilíbrio das estruturas, né? Por exemplo, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem 4 diretorias, né? Nós teremos gratificações para os 4 diretores. Hoje, como é que está funcionando? 2 diretores recebem de CD, outros 2 diretores recebem FG1. Então, até então, eles vinham revezando. 6 meses recebem FG1, 2, 6 meses recebiam CD4, por exemplo. CD, né? É cargo de direção. Cargo de direção. E FG é função gratificada. Então, havia essa, né, troca de 6 em 6 meses. Nós não vamos admitir mais isso. Primeiro porque seria desvio de função, não é condizente, né, com a ética pública. Então, o que nós estamos seguindo é exatamente o protocolo de governança do TCU. Eu não posso atribuir uma função a você que é igual a um outro profissional e pagar a você menos e ao outro pagar mais. Então, nós estamos equilibrando isto, né? Então, mas é claro que isso não é o suficiente. Possivelmente, nesses próximos 5 anos, nós teremos que rever toda a estrutura novamente, e esse agora nós temos que fazer agora até mesmo porque, né, o Tribunal de Contas nos exige também, né? Mas a partir de 2021 nós vamos estudar toda a estrutura, organizar melhor a estrutura e ver se a gente pode fazer uma adequação mais próxima do ideal para que a universidade funcione. Ok, professor, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu deixo espaço para que o senhor faça os comentários que achar pertinente. Olha, eu acho que a universidade está caminhando para o que a comunidade universitária
deseja, né, e que a sociedade espera, né, que a universidade saia dos seus muros e chegue à sociedade como um todo, né. O processo de internacionalização da universidade está, né, caminhando também. Nós temos alguns alunos, né, estrangeiros no Brasil, aqui na Universidade Federal. Nós temos intercâmbios com outras universidades, levando, né, alunos para outras universidades no exterior também. Enfim, a equipe, né, dos pró-reitores, comandada lá pelo nosso reitor, o Geraldo e o professor Silvestre, né, eles estão conscientes desse propósito. A equipe está muito alinhada e eu acredito que estamos seguindo os objetivos maiores da administração superior. Professor, agradeço a sua presença aqui. O assunto é gestão e hoje nós conversamos com o pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Roraima, professor Carlos Carvalho. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.